mais bonito quando estou contigo. Nada mais me dá prazer. Você não vai acreditar. Alguns dos maiores cantores e funkeiros do Brasil já passaram pela prisão, e muita gente nem imagina. Escândalos, polêmicas, quedas inesperadas e histórias que ficaram escondidas do grande público. Prepare-se, porque hoje vamos revelar os artistas que foram presos e você não sabia. O meu coração querer, já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Você se lembra do DJ Ives? O produtor que dominou o Brasil com hits explosivos e que viu sua carreira desmoronar depois de um dos casos mais chocantes do mundo da música. Você vai relembrar toda a história da prisão do DJ Ives, o que realmente aconteceu, como foi sua detenção e como ficou sua vida depois disso. Prepare-se, porque essa história é pesada. Antes de tudo, é importante lembrar quem é DJ Ives. Produtor musical, compositor e responsável por dezenas de hits no piseiro, DJ Ives se tornou um dos nomes mais fortes do forró eletrônico. Trabalhou com grandes artistas, acumulou milhões de visualizações e parecia estar no auge. Tudo mudou quando, em julho de 2021, vídeos começaram a circular nas redes sociais mostrando DJ Ives agredindo sua ex-mulher, Pamela Holanda, dentro do apartamento em que eles viviam. As imagens chocaram o Brasil inteiro e se espalharam em questão de minutos. Celebridades, artistas, fãs, todos reagiram. E a pressão pública foi gigantesca. Poucos dias depois da repercussão, a polícia do Ceará cumpriu o mandado de prisão contra DJ Ives. Ele foi detido e encaminhado para um presídio de segurança, ficando isolado para evitar conflitos com outros detentos. O caso virou manchete nacional e dividiu opiniões, mas a maioria das pessoas pedia justiça para Pamela. Após a prisão, a carreira dele despencou. Shows foram cancelados, rádios pararam de tocar suas músicas e seu nome praticamente desapareceu do cenário musical. Na internet, o produtor virou alvo de rejeição massiva. Depois de alguns meses preso, DJ Ives conseguiu um habeas corpus e foi solto. Apesar de estar em liberdade, sua imagem continuou profundamente manchada. Até hoje, ele enfrenta grande rejeição do público, dificuldade para retomar a carreira e episódios de polêmica quando tenta lançar novos trabalhos. O caso DJ Ives se tornou um dos exemplos mais impactantes do Brasil sobre como denúncias e vídeos podem mudar o rumo de uma carreira em poucas horas. E lembra também a importância de que casos de agressão sejam expostos e investigados. E aí, você acompanhou essa história na época? Acha que DJ Ives merece uma segunda chance ou sua carreira acabou de vez? Comenta aí embaixo e me diz sua opinião. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Ela era cantora gospel, pastora influente, deputada federal. Uma mulher admirada por milhares de fiéis em todo o Brasil. Mas bastou uma investigação se aprofundar para revelar um dos casos mais chocantes da história recente. O assassinato do pastor Anderson do Carmo. Hoje, você vai conhecer a ascensão, o escândalo e a queda de Flor Delis, a pastora que acabou presa e condenada pela própria justiça. Flor Delis dos Santos de Souza ficou conhecida nos anos 90 e 2000 como cantora gospel e líder religiosa. Sua história de vida, marcada pela adoção de dezenas de filhos, a transformou em uma figura querida dentro das igrejas. Com o passar dos anos, ela ganhou fama, gravou CDs, participou de programas de TV e chegou até mesmo à política, sendo eleita deputada federal. Flor Delis e o pastor Anderson do Carmo eram vistos como um casal unido, à frente de um grande ministério. Publicamente, parecia uma família sólida. Mas dentro de casa, segundo relatos e investigações, o clima era muito diferente. Em junho de 2019, o pastor Anderson foi encontrado morto na garagem da própria casa, em Niterói. Foram mais de 30 tiros. A notícia chocou o país, e logo surgiram perguntas. Quem teria matado o pastor? E por quê? A polícia descobriu que o crime não foi um assalto, como Flor Delis inicialmente afirmou. Ao contrário, o homicídio teria sido planejado dentro da casa, com participação de filhos e parentes. A investigação concluiu que o pastor vinha tentando controlar as finanças da família e discordava de certas atitudes da pastora. O relacionamento estava em conflito e, segundo o Ministério Público, isso gerou a conspiração para matá-lo. Mesmo negando as acusações, Flor Delis foi apontada como mentora intelectual do crime.
Segundo a denúncia, ela teria planejado o assassinato ao longo de meses, tentado envenenar Anderson várias vezes e incentivado filhos a executarem o crime. Em 2021, a Câmara dos Deputados votou pela sua cassação. Pouco tempo depois, Flor de Lis foi presa. Em novembro de 2023, veio o desfecho. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela participação no assassinato do marido. A mulher que um dia foi símbolo de fé, virou manchete policial. Flor de Lis cumpre pena em regime fechado. De dentro da prisão, ainda mantém apoio de alguns seguidores, mas sua imagem pública mudou completamente. Sua trajetória é vista como um dos casos mais impressionantes de ascensão e queda já registrados no mundo gospel. O caso Flor de Lis foi uma tragédia familiar ou uma história de ambição e manipulação? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Mas um monte de gente está fazendo. Um monte de gente devia responder sobre seus atos. Sim. Mas cada cidade acaba tendo... Você conhece o cantor Belo pelas músicas românticas, pelos sucessos nos palcos. Mas o que muita gente não sabe é que ele já passou por um momento extremamente delicado na vida. Ele foi preso. Sim, o ídolo do pagode teve seu nome envolvido em uma das maiores polêmicas da música brasileira. Você vai descobrir o que realmente aconteceu, porque ele foi preso e como conseguiu dar a volta por cima. Marcelo Pires Vieira, o Belo, ganhou o Brasil nos anos 90 como vocalista do grupo Soweto. A voz inconfundível e os hits românticos tornaram o cantor um dos maiores fenômenos do pagode. Em 2003, a carreira promissora sofreu um abalo gigantesco. O nome do cantor foi parar em todos os jornais do país. Suspeita de envolvimento com entorpecentes. Segundo as investigações, na época Belo teria tido contato com um dos chefões do morro conhecido no Rio de Janeiro. A polícia entendeu que havia indícios de associação, e o cantor acabou sendo preso preventivamente. O Brasil inteiro ficou chocado. Shows cancelados, contratos congelados. E a imagem de Belo ficou profundamente marcada. Depois de cumprir parte da pena, Belo conseguiu responder em liberdade. Durante todo o processo, ele sempre alegou inocência, afirmando que jamais participou de atividades criminosas. Apesar da turbulência, Belo conseguiu algo que poucos artistas conseguem: se reerguer. Voltou aos palcos, lançou novos sucessos, reconquistou o público e reconstruiu sua imagem. Belo continua sendo um dos grandes nomes do pagode nacional. A história da prisão ficou no passado, mas até hoje muita gente não sabe que isso aconteceu. ...150 BPM e começou a lotar shows pelo país inteiro. Mas junto com a fama, vieram também as polêmicas. Pozzi passou por momentos conturbados, discussões públicas e até envolvimentos que ganharam destaque na mídia. A história dele é marcada por altos e baixos, por críticas duras e muita exposição. Ele foi detido pela Polícia Civil do Rio de Janeiro em maio de 2025, sob acusações de apologia ao crime, envolvimento com tráfico de entorpecentes. O funkeiro foi liberado em 3 de junho de 2025, após a justiça conceder um habeas corpus. Atualmente, ele é réu na justiça, mas o pedido de prisão foi negado e ele responde ao processo em liberdade provisória, cumprindo medidas cautelares, como comparecer mensalmente à justiça e não se comunicar com outros investigados. A justiça também autorizou a retomada de seus shows e a devolução de bens apreendidos, como um carro de luxo. Apesar de tudo, sempre se posicionou dizendo que queria mudar de vida, cuidar da família e seguir sua carreira no funk. E mesmo nas fases mais complicadas, seu público permaneceu fiel, transformando cada nova música em milhões de visualizações. Um dos maiores nomes do sertanejo. Metade da dupla que emocionou milhões, mas que acabou entrando para as páginas policiais. Você vai conhecer toda a verdade sobre o acidente, a prisão e as consequências que mudaram para sempre a vida do cantor Renner. Renner, da famosa dupla Rick Renner, sempre foi conhecido pela voz marcante e pelo carisma no palco. Mas por trás da fama, a vida pessoal do cantor passou por momentos turbulentos, e um deles quase destruiu definitivamente sua carreira.
Renner já havia se envolvido em polêmicas no passado relacionadas à direção. Em 2001, ele bateu o carro e 2 pessoas morreram. O caso terminou em acordo judicial, mas marcou profundamente sua vida. Mesmo depois disso, novas polêmicas surgiriam anos mais tarde. O episódio mais lembrado aconteceu em dezembro de 2014. Renner dirigia uma BMW em São Paulo quando bateu em outro carro. Policiais relataram que ele estava com sinais de embriaguez. No local, o cantor se recusou a fazer o bafômetro. Mas, segundo o boletim, apresentava fala alterada, olhos vermelhos e forte odor de álcool. Renner foi levado para a delegacia e acabou preso em flagrante por dirigir sob efeito de álcool e causar acidente. A notícia tomou conta do Brasil. Jornais, programas de TV e sites não falavam de outra coisa. Para piorar a situação, a justiça determinou o pagamento de fiança, e o valor foi alto. Renner só foi liberado após o pagamento. A repercussão foi tão grande que Rick, seu parceiro musical, anunciou o fim da dupla. O acidente e a prisão afetaram profundamente a imagem do cantor. Contratos foram suspensos, apresentações canceladas e a vida pessoal de Renner entrou em crise. Por um tempo, o sertanejo tentou se reerguer, chegou a seguir carreira solo e até retomou a parceria com Rick anos depois. Mas o impacto do escândalo nunca foi completamente esquecido. Depois de tantos episódios difíceis, Renner afirmou em entrevistas que buscou ajuda, mudou hábitos e tenta viver uma vida mais tranquila. Apesar das críticas, ainda mantém fãs fiéis e continua na música. Você conhece o funkeiro Oruan, sucesso nas plataformas digitais. Mas o que muita gente não esperava era o que aconteceu recentemente. O artista acabou sendo preso e virou assunto em todo o Brasil. Mas afinal, o que levou o funkeiro ao centro dessa polêmica? Oruan é um dos nomes em ascensão no funk brasileiro, especialmente no trap funk. Ficou conhecido pelos hits nas redes sociais, principalmente no TikTok e no YouTube. Com visual marcante, voz grave e letras fortes, ele ganhou uma legião de fãs, mas também chamou atenção pela vida pessoal agitada. Tudo começou quando surgiram denúncias envolvendo o nome de Oruan. As informações se espalharam rápido e começaram a circular nas redes sociais e em portais de notícias. Após a investigação avançar, Oruan acabou sendo preso. A prisão aconteceu de forma surpreendente para os fãs, que rapidamente lotaram as redes sociais em busca de explicações. Logo após a prisão, a equipe do cantor se pronunciou, afirmando que ele vai colaborar com a justiça e espera esclarecer todos os fatos. A defesa também disse que existem pontos na denúncia que seriam inconsistentes e que esperam reverter a situação. Em 26 de setembro de 2025, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, concedeu liminar revogando a prisão preventiva de Oruan. Você lembra do ator e cantor Dado Dolabella? Polêmicas, brigas, confusões, e agora, mais uma vez, ele volta aos holofotes, mas do pior jeito possível. Dado Dolabella foi preso, e a história por trás disso é surpreendente. Fica até o final porque o que aconteceu deixou todo mundo chocado. Dado Dolabella ficou famoso nos anos 2000 como galã de novelas da Globo, cantor e vencedor de reality show. Mas, ao longo dos anos, sua carreira acabou ofuscada por denúncias, agressões, processos judiciais e problemas pessoais. O ator voltou a ser notícia após ser preso. Segundo informações divulgadas pela polícia e pela imprensa, a prisão aconteceu por causa de aqui você adapta conforme o caso que deseja destacar: pensão alimentícia, descumprimento judicial, agressão. A notícia rapidamente viralizou e reacendeu debate sobre a longa lista de polêmicas envolvendo o artista. Nas redes sociais, a prisão virou um dos assuntos mais comentados. Alguns criticaram, outros defenderam, mas a maioria ficou surpresa com mais um capítulo turbulento da vida do ator. A verdade é que a trajetória de Dado Dolabella parece estar sempre entre altos e baixos. De galã das novelas a protagonista de inúmeras polêmicas, e agora, mais uma prisão para sua lista. E você? O que acha de toda essa situação envolvendo Dado Dolabella? Acha que ele ainda tem volta na carreira? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você vai conhecer a ascensão, o escândalo e a queda de Flor de Lis, a pastora que acabou presa e condenada pela própria justiça.
Flor de Lis dos Santos de Souza ficou conhecida nos anos 90 e 2000 como cantora gospel e líder religiosa. Sua história de vida, marcada pela adoção de dezenas de filhos, a transformou em uma figura querida dentro das igrejas. Com o passar dos anos, ela ganhou fama, gravou CDs, participou de programas de TV e chegou até mesmo à política, sendo eleita deputada federal. Flor de Lis e o pastor Anderson do Carmo eram vistos como um casal unido, à frente de um grande ministério. Publicamente, parecia uma família sólida. Mas dentro de casa, segundo relatos e investigações, o clima era muito diferente. Em junho de 2019, o pastor Anderson foi encontrado morto na garagem da própria casa, em Niterói. Foram mais de 30 tiros. A notícia chocou o país, e logo surgiram perguntas. Quem teria matado o pastor? E por quê? A polícia descobriu que o crime não foi um assalto, como Flor de Lis inicialmente afirmou. Ao contrário, o homicídio teria sido planejado dentro da casa, com participação de filhos e parentes. A investigação concluiu que o pastor vinha tentando controlar as finanças da família e discordava de certas atitudes da pastora. O relacionamento estava em conflito e, segundo o Ministério Público, isso gerou a conspiração para matá-lo. Mesmo negando as acusações, Flor de Lis foi apontada como mentora intelectual do crime. Segundo a denúncia, ela teria planejado o assassinato ao longo de meses, tentado envenenar Anderson várias vezes e incentivado filhos a executarem o crime. Em 2021, a Câmara dos Deputados votou pela sua cassação. Pouco tempo depois, Flor de Lis foi presa. Em novembro de 2023, veio o desfecho. Ela foi condenada a 50 anos e 28 dias de prisão pela participação no assassinato do marido. A mulher que um dia foi símbolo de fé, virou manchete policial. Flor de Lis cumpre pena em regime fechado. De dentro da prisão, ainda mantém apoio de alguns seguidores, mas sua imagem pública mudou completamente. Sua trajetória é vista como um dos casos mais impressionantes de ascensão e queda já registrados no mundo gospel. O caso Flor de Lis foi uma tragédia familiar ou uma história de ambição e manipulação? Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Obrigado pela sua companhia. Se gostou, deixe o like, inscreva-se no canal e compartilhe para apoiar nosso trabalho. Nos vemos no próximo vídeo.